Nação flamenguista, como a gente vem acompanhando esse caso de Gerson, né, de perto, né? Saiu informações exclusivas, pessoal. Pois é, né? Como todo mundo esperava, a negociação melou, né? Parece que é o Zenit não tem dinheiro, a verdade é essa, pessoal. O Zenit gosta de fazer aquela fumaça, 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 mas dinheiro que é bom, nada, né? As informações que chegam, parece que o clube russo não quer pagar a multa, claro, a multa quando se fala tem um termo no contrato, pessoal, que além de ser pago os 25 milhões de euros, por quebra de contrato tem uma multa, né, cerca ali de aproximadamente entre 40 a 35 milhões de reais. E o clube russo não quer pagar esse valor. Além de não querer pagar esse valor, quer parcelar os 25 milhões que o Flamengo já bateu o martelo, só é à vista. E eu acho que o Flamengo está mais do que certo, né? Eu acho que está complicado, né? Agora, Gerson tem que voltar às atividades no Flamengo, né? Com aquela determinação, esquecer tudo isso que passou. Será que é verdade? Será que realmente ele vai ficar? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos ao vídeo, né? Ao canal Placar TV, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos acompanhar aí, pessoal. Palmeiras se juntando aí na logística do avião, né? Fretaram junto, um voo charter, né? Fretaram aí pro Fluminense, veio no sábado, veio antes, o Palmeiras depois, para Carolina do Sul, né? E aí depois o Flamengo vindo nesta quarta-feira direto para Atlantic City. O Botafogo preferiu alugar à parte, né? Fazer um voo fretado à parte, não quis se juntar em Flamengo e Fluminense e Palmeiras na contratação desse voo fretado. O Botafogo então pegou um voo separado e viajou 12 horas para a Califórnia. Olha só, a gente tem aqui informações importantes para trazer para vocês com relação a mercado da bola, fechamento de janela, né? O Flamengo conseguiu somente inscrever um jogador para a Copa do Mundo de Clubes, o Jorginho, mas é uma grande contratação. Mas a gente tem aqui informações importantes para trazer para vocês, inclusive com relação aos jogadores que estarão à disposição do técnico Felipe Luiz. O Gonzalo Plata treinou normalmente, né? O Flamengo até divulgou imagens do Gonzalo Plata treinando com bola, fazendo ali a preparação já. Inclusive o jogador deve fazer um treino melhor ainda nesta quarta-feira e deve estar à disposição, ser relacionado para o jogo de estreia do Flamengo no dia 16 contra o Esperance. Além disso, o Nicolás de la Cruz não é certeza nesse jogo, mas está se recuperando também, e nas duas últimas, no caso, nos dois últimos treinos preparativos aí para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, ele deve participar. Tá? Então o De La Cruz deve participar de 2 treinos, pelo menos, antes da estreia. Não é certeza, mas deve ser relacionado também para o jogo diante da equipe da Tunísia. Agora, muitos me perguntam, e o Vinha e também outros jogadores que vinham se recuperando, no caso o Alan e tal, tá todo mundo sendo recuperado. O Flamengo também está recebendo hoje os jogadores que estão voltando das suas seleções, após aí uma grande partida do Arrascaeta, fez um golaço, né? O Arrascaeta vive um grande momento no Flamengo e na sua seleção também. A gente teve também 5 jogadores do Flamengo participando da data FIFA. Léo Ortiz e o Wesley não entraram na seleção brasileira, mas no geral a gente teve 5 jogadores aí do Flamengo participando da data FIFA. Então os jogadores estão se reapresentando ao Flamengo, viajam ainda hoje já para cá, para os Estados Unidos. Trazer informação aí sobre questão de... A gente já falou sobre, né, alguns detalhes aí sobre recuperação de jogadores, falar agora de contratações. O Flamengo planeja aí contratar algumas posições em específico, né, atacante de lado, centroavante, lateral direito para substituir a possível saída do Wesley, e é justamente isso que eu vou falar. O Manchester City está interessado na contratação do Wesley, segue interessado, e informação aí de fonte ligada ao jogador garante que deve chegar uma proposta alta ao Flamengo. Eu não acredito muito que chegue algo acima de 35 milhões de euros, mas o que se fala é algo na casa de 30 mais 5 milhões de euros, e o Flamengo deve acabar negociando o Wesley, por isso está no mercado buscando também laterais direitos. O Pablo Rafael Rua trouxe uma informação que até também saiu lá no exterior, que o Milan estaria interessado também na contratação do Wesley e que teria tentado envolver na troca o Noah Okafor, o atacante suíço de 25 anos, que não foi bem na última temporada, mas já teve, né? No Napoli ele não foi bem, mas em times anteriores já teve aí boas fases, inclusive
inclusive, com números interessantes, hoje não vive um grande momento e o Milan estava querendo 15 milhões de euros pelo Noah Okafor. Acontece que a informação que chega é que o jogador quer permanecer no futebol europeu, né? O Noah não quer se transferir para a América do Sul, ele quer jogar Champions League. Então, é bem provável, né, que o jogador não saia nesse momento e aí o negócio, então, não deve acontecer mais com relação à possibilidade que até que o Mauro César Pereira trouxe, que o Flamengo realmente estava interessado no Noah Okafor. Com relação ao Carrascal, ainda não há uma resposta, mas deve acontecer o negócio com calma após a Copa do Mundo de Clubes na janela de julho, agosto, que acaba no início de setembro. A gente tem aqui também informações apuradas junto à diretoria do Flamengo. A gente procurou saber com relação a notícias que saíram sobre Flamengo estar interessado na contratação do Wendel. Também do Roberto Firmino. Olha, as duas foram rechaçadas. O Flamengo não está interessado na contratação de Roberto Firmino, tá? Não procede. E o Flamengo não tentou a contratação do Wendel. O que acontece é que quando a gente, alguns perfis grandes do YouTube, do Insta e tudo mais, trouxeram que seria uma boa contratar o Wendel. Eu lembro até do Robson Bodão falando, o Gerson vai embora pro Zenit, então traz o Wendel. Foi muito mais uma dica, né, para o Flamengo aproveitar e contratar o Wendel do que informação, não tinha informação. Era uma dica do Flamengo contratar o Wendel. E aí, algumas notícias saíram com relação à possibilidade do Wendel vir para o Flamengo, mas a diretoria do Flamengo nega veementemente que tenha aberto qualquer tipo de negociação, tenha tentado a contratação do Wendel. Não tem nada de o Wendel vindo neste momento para o Flamengo. Teve a negociação lá com o Botafogo, que por questão de sanção da Rússia lá, não conseguiu concluir o negócio porque o Textor é americano e acabaram não concluindo a ida do Wendel para o Botafogo, e o Botafogo já está até contratando outros jogadores aí, conseguiu contratar alguns já, mas a questão é que o Flamengo, então, mesmo com o negócio não sendo concluído pelo Botafogo, o Flamengo não tentou a contratação do Wendel, tá, gente? Então, nessa janela, o Flamengo não tentou, apesar do interesse do jogador de jogar no Flamengo, nunca escondeu a vontade de jogar no Flamengo. A gente também perguntou sobre o Firmino e nos passaram que não, o Flamengo não está tentando novamente a contratação do Firmino. O Flamengo já consultou no passado, mas nesse momento o Flamengo não tenta a contratação do atacante Roberto Firmino. Sobre a negociação do Gerson, né? Muita gente pergunta sobre a questão de Gerson, se ele vai ou não ser vendido, ou o Zenit, na verdade, não tem venda, né? O Zenit pagar a multa e contratar o Gerson. A gente teve informação de que o negócio poderia, ontem no placar aberto, a gente trouxe em primeira mão que o negócio estava subindo no telhado, poderia não acontecer, e a informação trazida depois pelo Júlio Miguel Neto é que o Zenit não quer arcar com aqueles milhões que o Flamengo cobra por quebra de contrato dos direitos de imagem, né? Pode chegar aí a 30 e poucos milhões de reais. O Zenit não quer pagar os 25 da multa e mais esse valor, né? Pelo contrário, o Zenit tentou ainda parcelar, né? Queria parcelar, pelo menos é o que chega. Não chegou para o Flamengo, tá? Até o Mauro César Pereira trouxe que não chegou proposta nenhuma para o Flamengo, não chegou nada para o Flamengo, tá? Mas ao staff do jogador, que é quem está divulgando as informações, da onde está saindo tudo, ao staff do jogador, o Zenit teria falado em tentar um parcelamento, mas o Flamengo não aceita. O Flamengo não aceita vender o jogador, negociar o jogador. Se quiserem que paguem a multa. Então, falou-se, né? Isso vinha sempre do staff do jogador, do seu Marcão lá, comentando com jornalistas, que o Zenit ia pagar a multa, que o Zenit ia topar pagar a multa e deixar ele jogar a Copa do Mundo de Clubes. Acontece que o Zenit não pagou a multa, o Gerson está embarcando hoje já para a Copa do Mundo de Clubes, está com uma cara danada de que isso vai melar, né? A verdade é essa. Só criaram um desgaste absurdo no Flamengo, com o jogador, com a torcida, e é isso, mais uma vez o Zenit causando um desgaste no Flamengo. A informação que chega do Júlio Miguel Neto é que não vão pagar
o valor que o Flamengo cobra da quebra de contrato. Então, além de pagar a multa, o Zenit não toparia pagar esse valor e aí o negócio não deve acontecer, né? Há grandes chances de não acontecer porque o Gerson não vai querer pagar do próprio bolso esse valor que seria um adiantamento de direitos de imagem combinado em contrato, e aí com a quebra do contrato ele teria que repassar isso ao Flamengo. O Flamengo não abre mão desse valor, o Gerson também não quer pagar e o Zenit também não quer pagar, então o negócio pode acabar não acontecendo. Que loucura, né? Galera, eu quero convidar você que está aqui até o final a seguir, curtir. Pessoal, reviravolta nessa situação de Gerson, né, pessoal? Eu acho que se tem um clube no futebol que gosta de sair nos holofotes, né, nas matérias de jornais, que tá sempre contratando esse tal desse Zenit, né? E na verdade, eles não contratam ninguém. Só fogo de fumaça. Primeiro eles iam pagar a multa. Ia depositar a multa, né? Claro, eles depositam a multa para Gerson e Gerson quebra o contrato, né? Flamengo baixou para 25 milhões de euros. Eles queriam comprar o jogador por 25 milhões de euros, mas com várias metas para bater esse valor. Inclusive, a maioria das metas é referente à Liga dos Campeões. Como é que o Flamengo vai aceitar um negócio desse? Sequer ele joga a Liga dos Campeões. Estão impedidos de jogar, né? Eu acho que eles pensam que o Flamengo vive no mundo da lua, né? Eu acho que eles pensam que o Flamengo é um time amador. Eu acho que eles pensam que o Flamengo só tem cara sem noção, só pode ser, né? Como é que eles vão botar uma cláusula que a maioria das cláusulas é referente à Liga dos Campeões? É gol na Liga dos Campeões, se for campeão da Liga dos Campeões. Se eles não jogam a Liga dos Campeões, eu acho que eles querem fazer o Flamengo de palhaço, só pode ser, né? Depois surge a informação aí que além dos 25 milhões, eles têm que pagar uma quebra de contrato, né? Ali aproximadamente 35 milhões de reais. E eles não querem pagar. Eles também não querem pagar, né? Então, resumindo, pessoal. O Zenit não tem dinheiro. O Zenit não tem dinheiro para fazer essa operação. Mais uma vez, quem se prejudica? O jogador. Pois é, o jogador que se prejudica, né? Queira ou não queira, o jogador é cobrado, o jogador não fica bem com a torcida. E agora a tendência é como o paparazzo mesmo disse aí, né? A tendência é melar essa negociação. O Flamengo já deixou bem claro. Só negocia se for depositado o valor à vista. Mas não é só a multa. Tem a multa e tem a quebra de contrato, né? Então, tudo indica que Gerson fica no Flamengo, né? Tudo indica que Gerson fica no Flamengo. E um desgaste à toa, que não era para ter acontecido esse desgaste, né? Eu acho que quando todo mundo já conhece o Zé, né? Na hora que chegou para negociar, principalmente com o staff do jogador, não. Aqui entre nós, vocês, ok, pronto, a gente aceita esse salário. O salário do jogador, ok. Agora vocês vão lá e conversam. Eu não vou me meter nisso, né? As informações vazam, só quem se prejudica é o jogador, né? Porque agora, maus a apresentação de Gerson no Flamengo, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Ele já perdoou uma vez, na época que ele foi embora, né? Voltou, queria ir embora de novo. O Flamengo renovou seu contrato até 2030, agora queria ir embora de novo. Fica uma situação meio complicada, né? Mas infelizmente é o mundo do futebol, né? A boa notícia também além dessa boa notícia da possível não ida de Gerson, né? Gonzalo Plata está treinando normal. Vai ser utilizado no Mundial de Clubes. Vamos ver até onde ele pode jogar, né? Até quantos minutos, né? Meio tempo, 50 minutos, 90 minutos, né? Um jogador importante para o Flamengo, pessoal. Gonzalo Plata, né? Outro jogador importante para o Flamengo é Pedro, né? A gente espera que Pedro esteja recuperado aí 100%, né? Que é um jogador fundamental para o Flamengo, né? O Flamengo eu acho que vai fazer uma boa campanha. Claro, a gente não vai ser campeão, também não vamos ser hipócritas, né? Mas fazer uma boa campanha no Mundial para ser campeão, aí sim, do Brasileirão, Libertadores e quem sabe da Copa do Brasil, né? Isso aí seria muito bom. 3 competições nacionais e uma sul-americana seria muito bom mesmo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.